E vem conferir a crítica da série Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. E chegou na Netflix a série Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. Série essa que se passa antes da série Bridgerton, que faz muito sucesso. Uma das séries que fez muito sucesso nos últimos anos, com a sua primeira e com a segunda temporada. E agora ganha esse meio que spin-off em 6 episódios. Eu admito que eu acho a ideia da série Bridgerton melhor do que a série em si. Eu acho a primeira temporada interessante, com potencial futuro de crescer. E a segunda temporada me decepcionou um pouco pela forma como eles construíram a história, os personagens. Mas vale destacar, eu nunca li os livros. Eu tô falando isso só de ver a série. Não sei se as pessoas que viram o livro, se elas gostaram ou não da série. Tô falando a minha opinião só vendo a série. E a partir daí, se lançou essa série chamada Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, que se passa antes dessas 2 primeiras temporadas. E foi uma série que me agradou bastante. Bem mais do que eu achei que ia gostar. E ela me agradou porque eu acho que parece que eles perceberam alguns problemas que a série Bridgerton tinha e consertaram já aqui. Que seria, por exemplo, a quantidade de núcleos e personagens que a série Bridgerton tem. A série Bridgerton pode funcionar muito bem nos livros, porque nos livros você pode contar bem as histórias, você tem tempo para desenvolver a forma como você quiser, mas na série, com a quantidade de episódios, isso não vai funcionar muito bem. E com tantos núcleos, tantos personagens, tantas histórias paralelas, acaba parecendo que a série Bridgerton tem muitas coisas que não são bem desenvolvidas, bem trabalhadas, algumas coisas parecem um pouco forçadas, exatamente porque não tem tempo de tela para desenvolver tudo aquilo. Aqui em Rainha Charlotte, ele parece que com menos núcleo, com menos personagem, tudo acabou fluindo e sendo trabalhado muito bem. Como, por exemplo, eles conseguirem trabalhar ao mesmo tempo a Rainha Charlotte e o George numa forma onde a cada episódio a gente consegue ter uma visão diferente dos personagens. A Rainha Charlotte, é bem verdade, é muito fácil de gostar dela, porque a atriz é carismática, ela entregou uma boa atuação, mas a Rainha Charlotte é uma personagem que é muito fácil de se gostar, porque ela é uma personagem independente, ela é diferente do que se espera de uma rainha que seria representada na época. Ela é realmente uma rainha como se fosse na série Bridgerton mesmo, independente, que realmente não tem medo de falar o que pensa e que não vai aceitar o que entregarem pra ela. Dessa forma, é muito fácil você gostar dela e criar um carinho por ela. E nos primeiros episódios, é muito fácil você criar uma antipatia pelo George, porque você não sabe quais são os problemas dele. E a forma como ele trata a Charlotte acaba criando uma certa rivalidade entre eles, que você, como público, acaba comprando essa ideia. Até no momento onde você tem a virada e tem um episódio inteiro focado no George para mostrar o que aconteceu com ele, por que ele é daquela forma. E a partir daí você acaba criando uma relação. Em 6 episódios, a série conseguiu construir muito bem os 2 personagens, os personagens secundários, como a Lady Dunbridge, que é muito interessante para poder mostrar a visão do povo sobre o que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, eles conseguem desenvolver bem, por exemplo, o Brinsley, que é um serviçal ali da Charlotte. Então tudo isso acaba criando uma boa história pro casal principal. Em 6 episódios eles conseguem entregar uma boa história de romance, onde você consegue ficar sempre cativado a ver o próximo episódio. E em 6 episódios, que é menos do que tem uma temporada normal de Bridgerton, acabou sendo uma história sucinta, mas muito bem escrita, no ponto de ser uma boa história de romance, no ponto de você criar laços e se importar com eles e torcer para eles ficarem juntos no final. Como eu falei, a série ainda foca em trabalhar algumas coisas com personagens secundários que sempre são focados na Rainha Charlotte, algo que eu sempre critiquei em Bridgerton, que sempre parece que os núcleos nunca estão se conversando muito bem. Aqui sim, quando você cai na Lady Dunbridge, você entende como ela tá trabalhando meio que tentando mostrar a visão da sociedade para a rainha, uma visão de fora do palácio. E o Brinsley também é muito interessante para mostrar os bastidores do castelo. Então tudo isso é interessante, acaba criando camadas e também acaba criando novos plots para a série. Isso é muito interessante. Claro, a série tem alguns problemas que ainda me incomodam bastante, como por exemplo, eu queria ter visto mais do povo. A Rainha Charlotte, ela veio de fora do país e virou a rainha do país, mas parece que isso não afetou o povo. Precisava ter mais visão do povo sobre isso, sobre a nova rainha, desde mostrar a parte mais preconceituosa, de não aceitar ela como rainha por ela ser de outro país, até no ponto da aceitação do povo, de ver que tá tendo um novo espaço e uma nova era para a Inglaterra como um todo. Seria temas super interessantes e que teria que ser mostrado, porque ela vai ser a rainha da Inglaterra e isso praticamente é jogado de lado. Eles praticamente não mencionam isso. Parece que o povo não existe. Parece que o castelo e a Inglaterra inteira é composta por 30 pessoas e todas são nobres. A falta dessa discussão, a falta da discussão fora do palácio acaba gerando uma certa tranquilidade que não deveria ter. Realmente, em vários momentos, parece que a série está focada realmente no romance entre os dois. E não é isso que é a série. Tanto que a rainha, né, a mãe do George, ela realmente
tá nessa série pra mostrar essa função de, olha, a gente tem que resolver os problemas, senão o povo vai ficar bravo, senão o que vão pensar sobre o próximo herdeiro. Mas não é isso que acontece. E isso eu senti muita falta. Numa série que quer trabalhar sobre reinado, uma série que quer trabalhar sobre realmente poder, eu acho que eles colocam de uma forma muito superficial essa ideia de como o povo pensa sobre eles, como que é os bastidores. Eles até tentam focar nisso, mas isso não funciona muito bem. Outra coisa que eu acho que também a série peca bastante seria no ponto de como eles vão desenvolver algumas histórias paralelas. Como eu falei, tem muito menos, é bem melhor como eles trabalham aquilo, mas eu acredito que poderia ser até mais profundo em algumas discussões, em algumas relações de alguns personagens. E outra coisa que eu também cortaria até certo ponto da série seria a parte que eles focam nos tempos atuais. Eu acho que são discussões para fazer um contraponto, um espelho do passado com o futuro, mas eu acho que não encaixa muito bem e não entra tão bem nos pontos que deveria. Eu acho que a série deveria focar realmente só na Rainha Charlotte. Eu acho que como que deveria terminar essa temporada da Rainha Charlotte? Deveria terminar, aí sim, ela tem um foco nela e faz uma transição pra ela mais velha. Aí tudo bem. Mas agora ficar indo pro tempos atuais, apesar de ser interessante para dar umas atualizações pra série Bristol, mesmo assim, não vale a pena. Eu acho que não precisava. Os filmes dela não são interessantes e entregam momentos bem esquecíveis pra temporada. Mas como eu falei, a série consegue entregar de novo a parte técnica muito boa na parte do design do universo, no design das personagens, em questão de investimento. É muito bem feito. Eu gosto muito da parte da trilha sonora da série. Isso funciona muito bem. Eu acho que, como eu falei, a parte boa de Bristol, eles entregam aqui. Eles também conseguem entregar algumas melhoras, como saber trabalhar melhor os núcleos, trabalhar melhor os romances e trabalhar melhor o casal principal, que é muito fácil de se torcer. Mas mesmo assim, é uma série que ainda tem muitos problemas. Problemas assim como conduzir alguns núcleos, algumas histórias, algumas coisas continuam sendo bastante corridas e ainda tem outros fatores que me incomodam, como eu falei. A parte de não trabalhar o povo, trabalhar a parte de como eles estão aceitando uma nova rainha, a parte até do irmão da Charlotte, eu acho que poderia ser mais profundo e mais interessante pra temporada. No fim, é uma boa série que vale a pena ser vista para quem gosta de romance, mas mesmo assim eu acho que ela ainda poderia entregar muito mais do que ela entregou. Concluindo, Rainha Charlotte, Uma História Bristol é uma série que para quem gosta de Bristol com certeza vale a pena, mas para você que tá querendo dar uma nova chance, eu também acho que vale a pena, porque Rainha Charlotte é uma série que entrega um bom romance com um bom casal principal, alguns núcleos interessantes e uma série que consegue te prender por apenas 6 episódios. Como eu falei, é uma série que para mim ela só é um pouco acima da média, porque ela ainda erra muito o que tenta fazer, no ponto de como trabalha a história, de como trabalha alguns personagens, a forma de como parece faltar um pouco de senso de urgência, perigo, mostrando o mundo como um todo, mas mesmo assim é uma série que, pra quem gosta de romance, pra passar o tempo, com 6 episódios, eu acredito que vale sim a pena. E por isso que eu fecho a série Rainha Charlotte, Uma História Bristol, com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Rainha Charlotte, Uma História Bristol? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.